Você já tentou inovar e sentiu que não teve o resultado que você esperava? Tentou uma nova metodologia, mas os alunos não engajaram como você estava esperando? Muita calma nessa hora. Ser um professor inovador implica em correr riscos. Então, esse vídeo é para te ajudar a refletir sobre algumas situações e não deixar você desanimar. Então, se você já se interessou por esse assunto, deixe o seu like e vem com a gente. Eu sou a Andréia Ruisla e junto com a Ana Paula Teles, vamos te ajudar a refletir sobre a sua prática docente e buscar caminhos para transformar a educação. Então, se inscreve nesse canal para não perder nenhuma novidade. Inovar significa introduzir uma novidade ou fazer algo diferente da forma como você estava acostumado. E às vezes, na escola, nós professores pensamos em metodologias novas, tentamos trazer um jogo, ou buscamos incentivar mais as interações entre os estudantes e entre o próprio professor e os alunos, e os resultados não são como a gente espera, não é verdade? Esse é o risco que todo professor inovador corre ao trazer alguma atividade diferente, ao propor coisas novas. Então, se as coisas não saem do jeito que você imaginou, não significa que você errou. É o momento ideal para você refletir sobre o que aconteceu. Então, antes de abandonar essa novidade que você trouxe, vem refletir sobre essas 5 perguntas. Primeira pergunta: há algo que possa ser adaptado para o contexto dos estudantes ou nível de autonomia em que eles apresentam? Se sim, você deve rever a atividade que você propôs e pensar em qual ponto os estudantes tiveram mais dificuldade. E o que poderia ser feito de forma diferente para minimizar essas dificuldades? Por exemplo, repensando sobre aquela proposta interdisciplinar que já apresentamos em outros vídeos, foi uma proposta que eu desenvolvi com outros professores e aplicamos ao 6º ano do ensino fundamental. Quando recebemos o retorno da atividade dos alunos, nós percebemos que o trabalho considerava um nível de autonomia muito grande, para o qual os alunos do 6º ano não estavam preparados. Talvez pudesse ser aplicado dessa forma para o ensino médio. De toda forma, eu repetiria esse mesmo trabalho para o 6º ano, mas com algumas adaptações. Por exemplo, eu poderia executar a tarefa como forma de exemplificar para eles o que eles deveriam fazer, ou eu poderia ler o texto que falava os dados socioeconômicos e ambientais da cidade com os alunos e pontuar para eles as informações que davam aquelas pistas sobre coisas que eles poderiam pesquisar para propor as soluções para os problemas ambientais e socioeconômicos da cidade. Observe que esses ajustes eu só consegui pensar depois que eu apliquei a atividade. Então, com maior conhecimento sobre o perfil dos estudantes que você tem, você vai conseguir identificar as principais dificuldades e resistências que eles podem ter. Mas não desanime. Pense que é um ótimo momento para refletir sobre a sua prática. Segunda pergunta: o ensino remoto está inibindo a participação dos seus estudantes por algum motivo? Se você os conheceu antes da pandemia, mudou o comportamento que eles tinham? Então, no presencial eles participavam mais e no remoto participam menos? Isso acontece? Se sim, é importante você pensar em algumas coisas. Como está sendo a rotina desse estudante em casa? Eles estão durante a aula em locais que têm muitos estímulos ou barulhos que favorecem a distração? Estão perto de outras pessoas em casa e eles se sentem com um pouco de vergonha de se manifestar nas aulas? Ou então eles são tão criticados em casa que não se sentem à vontade de ser eles mesmos durante a aula remota?
Será que estão vivendo problemas mais sérios, como depressão, estresse, fobias por causa da pandemia? Além disso, tem muitas coisas que o professor deve gerir durante a aula remota, como a questão da tecnologia, a estabilidade da internet, a interação com os alunos que muitas vezes não ligam a câmera, que não ficam aparente na tela para você. É normal que a gente interaja com aqueles alunos que a gente está vendo, está com a câmera ligada. Então você tem que relembrar quem são esses alunos que estão lá, mas que você não está vendo. Por isso, além de tentar entender o que está acontecendo com o seu estudante, tenha empatia com você mesmo. E lembre-se da frase de Mário Sérgio Cortella, que diz que você deve fazer o seu melhor dentro das condições possíveis, até que elas melhorem para você fazer melhor ainda. Terceira pergunta. Você tem alternado os estímulos e tipos de atividades e percebe que um grupo de estudantes se engaja mais em uma determinada tarefa, enquanto outros alunos em outro tipo de tarefa? Se sim, isso é ótimo. É importante que você considere diferentes estilos e alterne os tipos de atividades para que você atenda a um grupo heterogêneo de alunos que têm habilidades diferentes, que aprendem melhor de determinada forma. Mas sempre pensem em atividades que possam atender a essa diversidade que você tem em sala de aula. Então, se isso acontece, tá tudo bem. Mas para que você diversifique e saiba quais as atividades vão atender ao seu grupo de alunos, você deve conhecê-los. E a gente já deu algumas dicas para mostrar como fazer isso. Mas lembre-se também que esse processo de conhecer o grupo de estudantes também demanda tempo. E como foram as interações? Dei tempo para os estudantes falarem, se posicionarem, trazerem novas informações. Eu estava tão aflita, tão ansiosa, que nem consegui ouvir eles direito, preocupada com o tempo e não consegui mediar bem essas interações. Se sim, não desanime, tenha calma. As mudanças, elas são difíceis para os estudantes e para a gente também. Se você está conseguindo perceber essa situação, é sinal de que você está avançando, porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem nem perceber que isso está sendo alguma coisa que afeta negativamente os estudantes. Então, tenha calma, persista, continue analisando o que precisa mudar e tente de novo. Se deu errado, tenta de novo, buscando fazer alguma alteração, porque tem dias que são mais fáceis, as coisas fluem mais facilmente, e tem outros dias que não são tão fáceis assim, e tá tudo bem. O importante é a gente continuar avançando. E finalmente, a nossa quinta pergunta desse processo de reflexão. Os estudantes foram submetidos a situações em que eles não estavam acostumados? Ou seja, não houve tempo para que eles se adaptassem, entendessem bem quais eram as expectativas, como eles deveriam interagir, o que eles deveriam falar, com quem, de que forma. Se sim, estabeleça uma jornada com pequenos passos para que gradativamente os estudantes comecem a se apropriar dessas novas práticas, desse novo jeito de fazer e viver dentro da sua sala de aula. Lembre-se que à medida que as pessoas interagem umas com as outras, elas vão criando expectativas sobre o que é necessário fazer, dizer, produzir, interpretar em cada evento que ela participa, não só na sala de aula, mas em qualquer lugar que a gente frequenta. É assim que a cultura vai sendo construída de um modo geral e também a cultura da sala de aula. Vamos pensar agora na situação de um tribunal. Imagine aí um tribunal. Tem um jeito certo de se vestir, que é mais formal. O juiz que determina quem pode falar, quem não pode e que horas. A linguagem também é mais rebuscada, é mais formal. Agora pensa num grupo de amigos num bar. As expectativas são muito diferentes, não é mesmo? Do que do tribunal. As pessoas falam uma atravessando as outras, a linguagem é muito mais informal e o jeito de se vestir também. E na sala de aula não é diferente.
A sala de aula também tem as suas especificidades, que vão sendo construídas à medida que os professores e os estudantes vão interagindo ao longo do tempo e dos eventos, que são as coisas que vão acontecendo ali na sala de aula. Pensa comigo, os seus estudantes provavelmente vivenciaram ao longo da trajetória escolar muitas situações em que eles deviam ficar quietos, ouvindo e absorvendo o conhecimento que o professor estava transmitindo. E vamos considerar que você, nas suas aulas, reforçava esse padrão de comportamento e de formas de agir dentro da sua sala de aula. Vamos considerar agora que você começou a estudar sobre inovação, você quer transformar a sua sala de aula, quer fazer diferente, está super empolgado, super animado e propõe uma situação investigativa, com os estudantes sendo completamente autônomos, ativos no processo de conhecimento, resolvendo os problemas. O que será que vai acontecer com essa mudança brusca? Pensa só. Provavelmente vai ter frustração para os dois lados. Para os estudantes que vão ficar completamente perdidos, sem saber o que fazer, porque tudo que era esperado deles mudou, e você também, que queria propor uma mudança, e fazer acontecer na sua sala e não aconteceu. Consegue perceber como as expectativas foram completamente mudadas? De uma expectativa de ficar completamente quieto, absorvendo conhecimento, passa para o outro extremo, de ser completamente autônomo, ter que argumentar, ser ativo no processo de conhecimento. Os estudantes, eles precisam de tempo e um processo gradativo para eles entenderem essas novas formas de agir. E de certa forma, se você for parar para pensar, você também precisa desse tempo, Mudanças muito bruscas, elas normalmente são mais superficiais. Mudanças duradouras, elas vão sendo reforçadas e construídas ao longo do tempo. A própria neurociência fala disso, que uma aprendizagem duradoura, não só do aspecto cognitivo, do conceito, mas também das práticas, do que a gente precisa fazer, do que é apropriado ou não, ela vai se estabelecendo ao longo do tempo. Então não desista. Tenha calma. Se você quer trazer uma atividade mais investigativa, comece dando menos autonomia para os estudantes, dando exemplos, ajudando, estando lado a lado e percebendo como que gradativamente eles vão mudando as suas práticas. Se você vai inserir novas formas, por mais perguntas, responder menos as coisas e problematizar mais, estimular mais os estudantes a participar, dê tempo a eles. Não pare de fazer essa nova atitude, mas não crie uma expectativa de que eles vão conseguir atender às suas demandas imediatamente. E aí, essas reflexões te ajudaram a pensar melhor sobre a sua prática, a acalmar um pouco o seu coração, a manter o foco, onde você quer chegar? Deixa aqui nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!